O caso Pediri é muito sério. Ele já tá preso. Foi confirmado que ele tá envolvido com tráfico humano, abuso, uma série de coisas terríveis. E ele tem relação com Beyoncé e Jay-Z. Beyoncé e Jay-Z sabiam do que ele tá fazendo, segundo as teorias, com o Justin Bieber. O Justin, que ele odeia que fala Justin, é Justin. Justin Bieber, não pode, tem que falar Dustin Bieber tinha uma relação com o Pediri. Eu não sei muito do que se trata, a gente vai ver aqui, mas é muito sério, pessoal. É o caso Pediri explicado. E o Didi vai falar sobre o assunto também, porque o Didi disse que o Diddy pegou o nome por conta do nome do Didi, porque gostava muito dos Trapalhões, uma coisa maluca e muito séria. Tem envolvimento com a morte do Michael Jackson, tem envolvimento com a morte de Tupac, com a morte de Notorious Big, então é muito sério. Vamos entender o que tá acontecendo. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o caso de Puff Daddy, ou Diddy, né? Nossa, ele chama Puff Daddy, ele chama Combs. Ele é um dos maiores nomes da indústria musical. Ele é tipo um, sei lá, um cara de governo, aqueles caras Illuminati. Descobriu teoricamente e ajudou a desenvolver artistas como Notorious Big e Usher. Ele é empresário, ele descobriu e produziu os artistas. E em 2022 ele se tornou bilionário em dólar, porque em real ele já era há muito tempo. Caramba, ele é bilionário em dólar. Eita, pô, o que ele tá fazendo aí? O cara foi preso no dia 16 de setembro como um monstro, que seria acusado de vários tipos de crimes brutais e bizonhos. E essa história então começou muito antes disso. No dia 9 de novembro de 2023, a gente teve uma denúncia feita de Cassandra Ventura, que seria a Cassie, a sua ex-namorada. Eles terminaram, ela perdeu o medo e expôs ele, né, na mídia. Por uma década. Ele conheceu ela em 2005, quando Caralho, ela tinha abusou 19 por uma anos. década. E ele começou a controlar ela gradativamente, começando pelos hábitos e ciclo social, incluindo quem ela poderia não conversar, e o que ela poderia contar ou não que acontecia dentro da relação deles. E depois começou a forçar ela a fazer coisas, como por exemplo usar drogas e participar de situações sexuais que ela não queria. Bom, quando ele fazia isso, Caramba. ele filmava a situação. 10 anos, rapaziada. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu forçar ela a ter uma relação sexual com outro homem. A brisa dele é forçar a namorada pra ficar com outros caras. Será que não é ele que queria ficar com outros caras e daí ele ficava fazendo isso pra nutrir a vontade individual dele? Eles então jantaram, foi tudo ok, foram até a casa dela, porque ele insistiu para poder acompanhar ela até em casa, e quando chegaram na porta dela, ela pediu para que ele não entrasse, e mesmo assim ele entrou sem ser convidado. Lá dentro então ele beijou ela à força, tirou as roupas dela e penetrou ela sem consentimento. Eita, enquanto porra. ela dizia não. Que bizarro, cara. Esse aí foi o primeiro contato que eles tiveram, será? Mas isso aqui não é Madonna, não? Se afastou dele e também da Bad Boy Records, que é a empresa que ele tem, que é a gravadora que ele tem, e ela contou inclusive não só coisas envolvendo ela, como por exemplo outras pessoas. A questão do abuso que ele invadiu foi o estopim do porquê ela terminou o relacionamento e expôs, né? A Cassie é que o Diddy uma vez disse que iria explodir o carro do Kid Cudi, isso porque ele soube sobre um relacionamento que ela teve com ele durante 2011, e em 2012 o carro do Kid Cudi foi de fato explodido na garagem dele, como ele falou que ia acontecer. Qual que é a lógica, cara, que tá na cabeça da pessoa? Ele explodiu o carro porque antes de se conhecer ele tiveram um relacionamento? Bom, inclusive quando veio essa acusação lá em novembro do ano passado, que foi feito por ela, ele fez uma resposta pública através de um advogado que falou o seguinte: nos últimos 6 meses o Sr. Combs foi submetido à demanda persistente da senhora Ventura, que é a Cassie, de 30 milhões de dólares, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante. O que o advogado do Pediri alega é que ela tava extorquindo ele por dinheiro porque senão ia postar um livro, né? Quando isso aconteceu, caiu como uma bomba, mas não era bem uma surpresa lá pelos Estados Unidos. Ele já tinha meio que uma fama envolvendo isso, mas era uma fama mais brincalhona. Vou dar um exemplo. O Mr. Catra aqui no Brasil. Todo mundo falava que tinha muito filho, falava que ele poderia fazer uma putaria, perguntava pra ele, como é que funciona uma orgia, algo do tipo, mas sempre num tom de algo consensual. De algo que ele escolhia, que a maioria não vai fazer, e que era consensual. Nesse caso, ele também tinha isso. Ele tinha já essa fama de ser um cara que tava sempre envolvido em grandes festas. Ó, que brincalhão, ó. Meu Deus, cara, como que uma pessoa é capaz de fazer tanta coisa? Será que ele é psicopata? Que as festas dele eram uma loucura e tudo mais, mas ninguém esperava que, de fato, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos afters, né, aí tinha esses eventos onde ele explorava sexualmente algumas pessoas. Tem as festas do Pediri, que é famosa, tá? Um monte de gente fala que já foi na festa do Pediri, artistas, né, e tudo mais. Só que no after da festa do Pediri tinha umas coisas bizarras, né? Outras pessoas viram aquilo e falaram, também aconteceu comigo, vou contar minha história. É o caso da April Lampus, que era uma estudante do Instituto de Tecnologia, no curso Fashion, né? Então ela fazia basicamente moda. Ele já era psicopata desde novão, ó. 95, muito antigamente, né, gente? A gente tá falando de quase 30 anos atrás. Ela conheceu o Diddy como um cara já influente. Ele prometeu pra ela, inclusive, que ia abrir ali as portas do mundo da moda e conseguiu convencer ela a sair com ele. Então um dia, eles saíram em Soho, que é um bairro de Nova York, que é um bairro bem agitado, inclusive, conhecido. E nesse bairro tem
muitos bares. Eles foram até um bar tomar um drink e lá ele começou a servir pra ela um monte de drinks. Ela falou que inclusive bebeu acima do que queria, porque muitas vezes ele falava, vai, bebe, eu vou beber também aqui, ó. O cara já vai tramando de antes, né? E aí nisso ela passou dos limites e bebeu mais do que deveria. Dali eles foram até o hotel que ele estava hospedado, que era o Millennium Hotel, que era um hotel que ficava a 9 minutos do bar que ele escolheu. Então era um local bem próximo, inclusive, né? Quando eles chegaram no hotel, ela começou a perder a consciência. Ela começou, inclusive, a perder a visão. E foi nesse tempo de perda de consciência e visão que ele começou a agredir ela sexualmente. Ela então teria acordado somente no outro dia, sem roupa, sentindo dores nas genitálias. É igual aquele do Bebê Reno, diretor de filme, que ele dava droga, dava uma série de coisa pra pessoa. Não, eu vou te ajudar na sua carreira e tudo mais. Sendo que a única intenção da pessoa é fazer a parada bad aí, que vocês sabem que eu não vou falar, com a outra, né? Ela perdoou ele. Então ele voltou a ter contato com ela e ele voltou a abusar dela, forçando ela a ter relações sexuais com outras pessoas. Olha, ele sugando a alma da menina aqui, cara. É cara asqueroso. Essa Kim Potter teve 3 filhos dele, certo? E ele levou ela, então, 3 nesse filhos? dia até o apartamento dela, forçando a April a usar a Exa junto com a Kim e fazer sexo com ela, enquanto ele assistia aquilo e se satisfazia. Ele pegava 2 pessoas e montava uma pornografia na vida real. Onde ele chegou até ela várias vezes enquanto ela estava grávida, nos 2 períodos, porque em um período ela teve gêmeos, e nesse período que ela teve gêmeos, ele engravidou uma outra mulher. Esse cara tem 50 filhos, cara? Quantos filhos esse cara tem? Era um negócio publicamente já bem questionável, né? Mas por enquanto não era algo criminoso. Bom, então a April, a situação da Cassie entrou com o ele era um processo cara também, bad, né? Ele já era bad antes de cometer crimes, ele já era bad pra dela caramba. acabou recebendo um vídeo dela tendo relações íntimas com o Didi, algo que ela nem sabia que existia. Como que é o negócio? Às vezes que ele transava com a namorada, ele filmava. E por incrível que pareça, a gente tá falando de 30 anos atrás e esse não é o primeiro caso dele. 30 anos atrás, ter acontecido lá em 1990, quando o Didi, junto de outra pessoa importante da música, que é o Aaron Hall, né? Teriam se juntado pra agredir sexualmente 2 pessoas de 16 anos. Lisa Gardner, de 16 anos, e o amigo dela, em 1990, foram até uma festa da MCA, que é uma grande gravadora que existiu. Vocês têm que pensar que essas pessoas são poderosas. A menina de 16 anos deve ficar aterrorizada. E dentro dessa festa, os dois seriam agredidos sexualmente dela. E essa festa teria permitido que pessoas menores de idade entrassem nela e fossem, então, pegas por eles, né? Que já provavelmente teriam essa intenção. Já tem coisa estranha quando tem isso. Foram até o apartamento dele, chegando por lá de novo, eles beberam, e eu acho que talvez tinha alguma coisa nessa bebida, porque todo mundo falava sobre beber, né? E ela disse que nesse momento ela perdeu a consciência também. O Didi agrediu ela sexualmente. No caso dela, ela não adormeceu diretamente, ela se manteve consciente durante todo o processo, né? E ela ficou em choque, nua, em cima da cama. Levou um bom tempo pra retomar a consciência, né? Nesse processo. Quando ela retomou, ela se vestiu. E nesse momento, o Hal, então, entrou no quarto, lutou contra ela e violentou ela mais uma vez. Caralho, e olha que doideira. Bad. Pô, esse vídeo tá me dando um revertério. Ele pegou ela pelo pescoço e teria sufocado ela, tá ligado? E desmaiado ela nesse momento. Então, tipo assim, naquela época já era utilizado de violência pra poder calar as pessoas, né? Um outro caso que também foi denunciado é o de Joy Dickerson Neal, né? Que também sofreu com ele em 1991. Ele vai ficar preso pra sempre, será? E teve um vídeo que foi filmado e vazado como vingança, porque ela prometia denunciar ele. Então, tipo, ele controlava muito bem essas pessoas com reputação, basicamente. O controle dele é esse daí. Pô, se você falar pra alguém, você tá fudido. Eu vou destruir sua vida. Ele aterrorizou muita gente por muito tempo, cara. Por exemplo, festas malucas que ele fazia. E que aí tinham 2 partes. Que tinha uma Kanye West. Ó, isso aqui é o Jay-Z, ó. Felizão aqui, né? O Jay-Z também, muita gente fala que tá envolvido. Porque o cara era amigão, nunca falou nada. Agora ele tá quietão, né? E olha como que ele ficava ficava com risos frouxos, ó. Quando chegava a pedir. No after dessas festas, depois delas, a gente tinha esses eventos privados. Onde ele fazia todo tipo de coisa. E qual que era o lance? Quando ele tinha uma pessoa importante por lá, teoricamente, ele filmava essa pessoa, fazia imagens dessa pessoa cometendo alguma coisa que era errada. Então, basicamente, ele montava uma festa falsa pra chamar as pessoas pra fazer merda, pra poder ficar filmando e ter controle sobre a pessoa no futuro. Ele fazia algo que era muito parecido com o que o Jeffrey Epstein fez, né? Epstein, inclusive, era fraudar flagrantes. Então, tipo, você pega uma pessoa importante, bota na sua casa, fala que vão ter mulheres bonitas por lá, contrata uma garota de 16 anos, coloca uma taça de vinho na mão dela. Caralho, então é um jogo de poder que os caras fazem, cara. Eles não fazem essa festa pra curtir, tipo assim, claro que é pra isso também, pra eles curtir a brisa satânica deles, só que tem uma brisa também de coletar evidência pra ter poder. Coloca próximo do cara e faz uma foto dos dois juntos. Depois fala, eu tenho uma foto sua com uma menor de idade bebendo numa festa. E assim você consegue fazer esse cara levar pessoas pra uma próxima festa. Você tá aqui com uma menina de 16 anos, eu armei tudo, mas ninguém vai saber. Então você vai ter que trazer mais pessoas pra que eu tenha mais material sobre mais pessoas. E nisso o cara fica muito poderoso, porque ele tem a indústria toda na mão dele, né? A própria Cassie contava que isso podia durar inclusive dias. Podia ter uma festa, por exemplo, pública, depois um after que durava dias, onde a pessoa era obrigada a continuar transando
e quando não tinha mais o pique, ele injetava uma droga na pessoa, Deus, que era como se fosse um êxtase líquido na pessoa, pra ela continuar com o pique e continuar fazendo aquilo, de uma forma obrigada. E só ele aproveitando de toda aquela situação. Ele não fazia nada, ele fazia um cenário macabro e ficava assistindo um monte de gente por 3 dias. O detalhe que viralizou agora recentemente Cara doente, é que ele tinha mais de 1000 frascos de óleo de bebê em casa. E segundo a Cassie, que fez a primeira denúncia, é porque isso fazia parte do fetiche dele. Ele cobrava que ela se molhasse com aquele óleo antes de qualquer tipo de situação. Ele deixava todo mundo da festa por 3 dias cheio de óleo no corpo. Nível de doença da cabeça desse cara, de psicopatia. Muitas vezes a pessoa tinha que permanecer um bom tempo escondida pra não demonstrar o que ele tinha feito com ela. Então a pessoa era drogada, usada como ele queria, e por um bom tempo pessoa. ainda aprisionada, e quando era libertada, ela era ameaçada por ele. Parece cena de filme mesmo. Inclusive, a gente pode falar com um pouco mais de certeza que isso aconteceu, porque segundo Emily Jones, que é uma das promotoras do caso, o governo... Pô, o olhar desse cara, bicho. É um cara assustador. Mas um registro que está sendo usado no caso vazou. Nele, o Didi é visto agredindo brutalmente a Cassie, que é a sua ex, né? Caralho. Em um hotel em Los Angeles em 2016. Ele agride ela, joga um vaso nela e arrasta ela por um corredor. A própria Cassie diz que nesse dia, o Didi tinha forçado ela a transar com prostitutos, enquanto ele ficava assistindo, e seria um desses dias dele de abuso. Meu Quando Deus, ele cara. dormiu, ela tentou ir embora, mas ele acordou quando ela estava saindo e foi atrás dela. E foi assim que então a gente viu esse vídeo. Já na versão do Didi, a briga foi provocada por Cassie, que encontrou provas no celular do Didi de que ele teria mais do que uma namorada. A defesa dele disse que ele estava dormindo quando a Cassie o acertou na cabeça com o celular e saiu do quarto com todas as roupas dele. E que ele estaria tentando recuperar suas roupas quando fez tudo que fez. Que brisa, né, cara? Inclusive, a promotoria apurou que ele teria subornado o hotel e 3 dias depois, o vídeo das câmeras de segurança teriam desaparecido por conta desse suborno. Até o hotel ele suborna tudo, né? Um dia em Los Angeles, a Dawn Richard viu o Diddy espancando a Kalena Harper, isso porque ela não estava fazendo bem feito os ovos dele. Então ele ficou muito bravo com ela, o negócio foi crescendo muito rápido, mostrando como que ele explodia, né? Ele começou gritando com ela, depois pegou a frigideira com os ovos, doente, tacou na né? cabeça dela, depois Doente. partiu pra cima dela, começou a bater na cara dela. O cara fazia tudo isso porque não preparou o ovo errado. Um outro tópico importante que viralizou é sobre uma tal fita de 500 milhões de dólares que ele teria e que ele estaria tentando vender na Deep Web. Quem falou sobre isso há algum tempo já foi a Jaguar White, e ela disse que várias celebridades foram incluídas nas imagens. Ele fez um compilado com vários artistas com óleo de bebê. Lá a gente teria o Justin Bieber, Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj e Drake, segundo ela. Ó, o Jay-Z sempre tá aqui, ó. Inclusive, segundo ela, na prisão recente do dia que aconteceu agora no dia 16, os policiais não sabiam na casa de quem eles estavam indo. Porque caso a polícia soubesse, algum policial de dentro poderia sabotar e ele poderia fugir antes da chegada da polícia. Olha Caralho. que doideira, cara. Os policiais têm que não saber aonde tá indo, porque se uma pessoa souber, ele já pode usar de contato pra liberar ele. Basicamente, o Diddy tinha um projeto que é o Flavor Camps, que é um projeto basicamente de um acampamento para jovens talentos, que ele apadrinhava para poder desenvolver com o tempo, né? E desse projeto, que é o Flavor Camps, a gente teve o Usher saindo. Ele era um jovem em algum momento, foi pra lá, cresceu, estourou e tudo mais. Há 20 anos atrás ele tinha a mesma cara, né? Então o Usher fez o mesmo com o Justin Bieber. Quem acompanhou o Justin Bieber lá novinho vai lembrar que tinha uma música dele com o Usher que foi uma das primeiras que bombou. O Usher, que apadrinhou o Justin Bieber no início da carreira, colocou ele pra ficar junto do Diddy, lá nesse local, que trabalhava muito bem com os jovens. E olha que doideira, o próprio Usher participou desse acampamento e sabia o que rolava por lá. Tanto é que recentemente ele foi dar uma entrevista num podcast e o cara perguntou pra ele de uma forma genial, né, se ele teria coragem de deixar o filho dele ir pra um desses Flavor Camps. E ele falou que de jeito nenhum. Então, cara, por que ele falaria isso e por que ele levou uma criança pra lá? Ficava um monte de artista começando assim, inclusive Justin Bieber. Os caras estupravam e faziam um monte de merda com os artistas, né? Já sobre a Rihanna, a teoria é ainda mais pesada. Seja de que ela tinha apenas 16 anos e morava em Barbados quando foi traficada por Diddy para a indústria da música. Ele teria mandado ela em um avião para Los Angeles e numa madrugada ela teria sido tirada do avião direto pro escritório do Jay-Z, que é um parceiro do Diddy, né? Pra poder fechar um contato diretamente com o Jay-Z, porque sabiam que ela seria altamente lucrativa. O próprio Jay-Z admitiu uma parte dessa história. Mas ela já tinha sucesso lá em Barbados? Como que os caras pegou uma pessoa aleatória começando e sequestrou e botou assim e não sabia se ia dar certo, se ia dar errado? Mas ele contou que realmente a Rihanna saiu lá do avião, foi até o escritório dele e ficou até as 4 horas da manhã sozinha, sem os pais. E ele falou que ele não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado. Mas ele falou isso de uma forma, digamos, empresarial, né? Porém, os rumores apontam que ele realmente não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado. Que ele teria ameaçado, inclusive, que a única saída pra ela seria ou
a porta com o contrato assinado ou a janela daquele prédio. Além disso, existem teorias de que o Diddy poderia estar por trás de alguma forma da execução do Tupac e do próprio Notorious Big. Naquela briga que a gente teve, que foi a briga do século, né, do rap ali, onde a gente teve o West Coast versus West Coast, e ele era o produtor do Notorious Big, de um dos lados. Ele era produtor de todo mundo, né? Justin Bieber até Notorious Big. Eu quero mostrar o áudio do Michael Jackson, que é bem cabuloso, cara. Um dia antes de morrer, ele tentou avisar, tá? I don't understand. What do you mean? Talk to me. É o áudio do Michael Jackson, né? Um rapaz que fez a voz muito parecida com o Michael. Bizarro, né, cara? Realmente é falso, né?